Boa tarde a todos. É com grande satisfação que a editora da UFSM, em colaboração com o curso de produção editorial e com o Observatório Socioeconômico da Covid-19, apresenta mais uma importante live para discutir questões inerentes ao mercado editorial. E hoje nós temos a satisfação de contar com a presença da Camila Cabete. A Camila tem formação clássica em História e foi responsável pelo setor editorial de uma editora técnica por alguns anos. Hoje é Senior Content Manager da Kobo Brasil e também é podcaster e idealizadora do Disfarces Podcast. Também contamos para mediar esse debate com a parceria da nossa colega, parceira, professora doutora Marília de Araújo Barcelos, que é professora do Departamento de Ciências da Comunicação da UFSM, foi coordenadora do curso de Comunicação Social, Habilitação, Produção Editorial, é doutora em Letras e Estudos de Literatura pela PUC-Rio. Quero agradecer o apoio de toda a equipe da editora da UFSM, que está nos dando suporte para essa live. A todos os nossos colegas, muito obrigado. De forma muito particular ao Gustavo, que está dando o suporte técnico para essa live, a Daiane Frigo e a Denise Garcia Bortolotto. A todos os colegas da editora, em especial estes que eu falei, meu muito obrigado e minha gratidão pelo apoio para realizar este evento. O título da nossa live de hoje vai ser Conteúdo Digital no Brasil, Experiências de Mercado, onde a Camila vai falar um pouco da sua experiência com o mercado digital. Então, já de antemão, passo a palavra para a professora Marília para fazer a mediação do debate. Mais uma vez, muito obrigado a todas. Boa tarde, Camila Cabete. É um prazer enorme te receber aqui. A gente está com essa série que já passou pelo Carlos Carrenho, o Jane Mendes, o Gianotti, e a Cíntia, semana passada também, e agora você, né, conosco, diretamente de São Paulo, diretamente do Rio de Janeiro. Camila, conta pra gente um pouquinho aí, né? Seja bem-vindo. Eu estou aqui. Obrigada, professor Daniel, obrigada, Marília, sempre um prazer estar com vocês. Eu estou em São Paulo, porque eu fico Rio-São Paulo, né? Como eu já trabalho remoto desde 2012, então eu já estou acostumada, assim, a esse novo normal das pessoas, na verdade, é o meu normal, né? Camila, você vai apresentar para a gente... Você preparou um material para apresentar ou a gente começa com as perguntinhas? Não, eu queria começar mais ou menos aproveitando esse estudo que fizeram, né, essa pesquisa que fizeram com o conteúdo digital. Eu fico muito feliz quando órgãos, né, órgãos do livro, né, e do mercado se interessam pelo conteúdo que ainda é tão marginalizado, né? Cada ano a gente fica mais popular e cada ano a gente fica mais sustentável, mas a gente tem que entender que quando a gente começou a falar sobre o livro digital, a gente foi muito mal recebido no mercado, onde o suporte livro sempre foi um objeto de desejo, um objeto de paixão, né? Então, quando a gente mexe com a paixão dos outros, é uma coisa bem complicada. Mas isso está mudando, vem mudando a cada ano, e agora com a pandemia, os formatos digitais se popularizaram no mundo todo, e veio essa pesquisa, né? A pesquisa ela foi feita com algumas editoras, se eu não me engano, 50, né, Marília? Eu acho que 50 editoras que têm... Eles tiveram uma amostragem, né, que a Mariana colocou na apresentação na terça-feira, mas é um número maior, mas ficou reduzido a 50 por uma conta de outros itens, assim, que agora eu não me recordo quais são. Entendi. Então, eles pegaram uma amostragem só dentro do mercado brasileiro, né? Porque, para vocês terem uma ideia, a Kobo é uma loja que tem
mais de 4 milhões de títulos disponíveis no Brasil, em todas as línguas, né? Então, a gente tem de editoras brasileiras mais ou menos umas 500 editoras, fora o que vem via plataforma de self-publishing, que a Kobo tem a Kobo Writing Live. Então, a gente vende, para vocês terem uma ideia, o self-publishing é algo tão importante nas empresas de conteúdo digital, que se eu fizer um ranking das principais editoras no Brasil, o Kobo Writing Life, ou seja, o self-publishing, ele está nos top 10 de editoras, né? Se o self-publishing fosse uma editora, né? Então, é extremamente importante. Então, embora a pesquisa pegue uma pequena amostragem, essa pequena amostragem já falou em 140 e alguns milhões, né? Girando em torno de conteúdo digital. Se você levar em consideração esses números que a Kobo tem, né, números de editoras e de self-publishing, e levar também em consideração que 27% das vendas da Kobo é em língua estrangeira, né, são os livros em inglês principalmente, vocês podem ter uma ideia do tamanho do mercado já, né? Então, seria meio que pegar essa conta que fizeram e meio que multiplicar por 5, né? Ou até mais. Enquanto as lojas, né? Eu faço a meia-culpa porque eu sou da Kobo, mas enquanto as lojas não divulgarem os números, a gente sempre vai ter que trabalhar com suposições. E como a Amazon não divulga, a Kobo não divulga, e o Google não divulga, e a Apple não divulga. Então, a gente fica nesse círculo vicioso de não divulgar números. Mas eu acho que já dá para ter uma ideia de que é um formato e é um mercado que gira milhões e que com a pandemia, infelizmente, passamos por uma pandemia, mas eu tenho que admitir que esta pandemia foi muito boa para os negócios digitais. Então, a gente explodiu de vendas, a gente explodiu de downloads de graça, né? Porque a Kobo, no início da pandemia, a Kobo com as editoras liberaram conteúdo de graça para as pessoas que estavam fazendo lockdown, né, na Itália, no início, e fomos fazendo a mesma coisa em todos os territórios que entravam em lockdown. E isso popularizou muito os formatos, né? E hoje a gente fala de e-book e audiobook, né? A gente fala em formatos digitais, porque audiobook é outra coisa que está vindo aí e crescendo estrondosamente e de forma muito rápida. Então, essa é a minha experiência atual, né? O impacto do formato digital nesse novo normal. E eu estou aberta a perguntas, o que vocês precisarem saber e eu puder divulgar, não posso falar sobre números, eu vou estar à disposição. Camila, eu vou contextualizar um pouco, assim, como que entra o livro digital no Brasil, né? Eu lembro de conhecer uma casa, uma sede da Gato Sabido, eu nem lembro mais que ano foi. Foi 2009, 2009 ou 2010. Então, a gente está falando já do século XXI, mas está falando de 10 anos atrás, né? Sim, já sou velha nesse mercado, já. E, na verdade, tu começaste, né, viste esse mercado crescendo, e eu acho, assim, que a tua figura está tão ligada com o digital, que sempre que a gente pensa no impresso, a contrapartida é a Camila, né? Então, os comentários, inclusive, né, tu tens no Publish News uma coluna e está sempre trazendo as novidades e tal. Como é que é esse dia a dia do digital para ti, no Brasil, sendo que ainda tem uma década, está dentro do século XXI, mas o que tu viste, assim, de maior mudança, não só no mercado, mas na produção desses produtos também, que antigamente era PDF, depois já tem mais elaborado. Fala um pouquinho, explica um pouquinho para quem está assistindo como é que se deu, qual é o teu olhar sobre essa materialidade do digital, assim, esse formato do digital.
O digital ele chegou bem, mexendo com bastante brios do mercado editorial, né? Porque, como eu falei, é um mercado que mexe com paixões e era um mercado exclusivamente das pessoas de humanas, né? E eu era parte disso, porque eu sou de humanas também. Mas chegou o pessoal que mexia com desenvolvimento, que mexia com, né, robótica, com web design, chegou esse pessoal para se infiltrar aí no mercado literário, né, no mercado editorial, que antes era composto exclusivamente por pessoas de humanos que se orgulhavam de dizer que odiavam tecnologia. E eu sempre fui aquela de humanas que amava o que eu fazia, né, como editora, como gerente editorial e tudo mais. Porém, o meu hobby era tecnologia e para mim foi perfeito juntar as duas coisas, né? Então eu comecei em 2009. Então em 2009 a gente começou rompendo essas barreiras, né? O digital entrou no mercado meio que dividindo em times, né? O time do digital e o time do impresso, né? Então, muita gente torcia contra e falava, não vai dar certo. A mesma coisa que aconteceu com o telefone, com a televisão, né? Com a luz elétrica. Aconteceu com o digital, das pessoas falando, não vai vingar, não vai dar certo. Muitas editoras entraram em negação naquela época. Mas em 2010 eu estava na Gato Sabido, né, que foi a primeira livraria digital nesses formatos que a gente tem aqui do Brasil. E junto com a Gato Sabido, eu fiz parte da criação da Xerife, que foi a primeira distribuidora digital, né, do Brasil. A distribuidora digital, ela é como uma distribuidora de papel, só que de livros digitais. A gente conectava lojas de um lado e editoras do outro para fazer para auditar, né, essa distribuição e venda dos digitais. Então, eu já estou falando de 2011, em 2012 as gigantes chegaram no Brasil. Google, Amazon, Kobo e Apple começaram a vender digital no Brasil, né? Para você ter uma ideia, o iTunes, a gente conseguiu começar a comprar música do Brasil há pouco tempo, em 2012, né? Que foi quando eles chegaram aqui e começaram também a vender livro digital. E foi quando eu entrei para a Kobo. Então, eu fui vendo a evolução do mercado, né? A época do ódio contra o digital, porque tudo aquilo que a gente tem medo, a gente reage com raiva, né? Então, eu fiz parte da época do ódio, e aí veio o luto, né? Que é o livro vai acabar. Camila, qual o futuro do livro? Eu odiava responder essas perguntas, sabe? E aí veio a aceitação, e agora a gente está na fase da aceitação do estilo, bom, existe, não tem como voltar, e a gente vai ter que começar a entender esse mercado, e o pessoal começou a ser mais heterogêneo dentro das editoras, né? Um pessoal mais de tecnologia e desenvolvimento, junto com o pessoal de humanas, e junto com o pessoal, né? Começou a ficar mais heterogêneo em termos de inteligências, né, de especialidades. E aí agora é um boom, né? Teve um boom por conta dessa pandemia, dessa falta de sustentabilidade na nossa distribuição, né, no nosso território, no mundo todo. Isso não é um problema só do Brasil. No Brasil é pior, porque a gente está num país continental, mas o mundo inteiro, né, sofre com distribuição e logística. E aí a gente tinha o digital, né? Então, para você ter uma ideia, hoje em São Paulo a gente está com greve dos Correios, né? Então, para melhorar tudo, e eu acho a greve super autêntica, eu apoio, inclusive. Porém, você vê que o nosso mercado está sempre suscetível a problemas de distribuição. E sempre vai estar, porque não é uma coisa sustentável. Nunca foi sustentável. E o digital veio com esse boom, e as editoras estão no momento de investir em digital. Então, como funciona isso? O processo de produção editorial é quase o mesmo, né?
Você passa por todos os processos na produção editorial, só que na hora de você dar formato, né, você abre aí um leque de possibilidades. Então, você tem 3 caminhos neste momento, porque amanhã tudo pode mudar. Mas nesse momento a gente tem 3 caminhos que a gente dá vazão para aquele conteúdo que já foi trabalhado, né, pela revisão, revisão crítica e aprovação do design e tudo mais. Então, dali o livro vai para a confecção do e-book, para o desenvolvimento do e-book, que é o formato PDF, é o formato EPUB, PDF não é e-book. Então, o EPUB ele já tem várias, né, versões já, e você pode fazer muitas coisas com ele. Então, vai para o desenvolvimento do EPUB e vai para o desenvolvimento do audiobook, que é uma produção atualmente mais cara, mas que eu acredito que tende a baratear, assim como o e-book também barateou, né? Então, depois disso pronto, revisado, aprovado e tudo mais, as editoras já começam a pré-venda nos sites durante esse processo, né? Porque você já pode começar a pré-venda, e os livros são postos à venda atualmente na mesma data ou antes do que o livro impresso, né? Porque gráficas atrasam, logística atrasa e o digital já está lá pronto para ser vendido, né? Então, é uma coisa que já está no fluxo das editoras, né? E são raros os casos das editoras que ainda não estão no mercado digital. E a Kobo, ela experiencia isso em todos os territórios, né? Não estou falando só do Brasil, mas eu sou de um time que está espalhado pelo mundo. Então, no meu time tem gente da França, da Inglaterra, da Austrália e dos Estados Unidos e tudo mais. A gente tem mais ou menos a mesma coisa acontecendo de forma globalizada, né? Então, eu não posso dizer que o Brasil está atrasado, né? Porque em relação a alguns territórios, por exemplo, em relação à França, o Brasil é extremamente adiantado. Em relação aos Estados Unidos, o Brasil é extremamente atrasado. Então, tem essas variações. O interessante é que a gente, quando trabalha numa equipe, né, que é global, a gente tem uma visão melhor de como está o mercado no mundo todo, né, e não só aqui no nosso território. Então, está mais ou menos assim, essa rotina, Marília, se eu conseguir responder essa pergunta. Eu achei super legal, porque tu já adiantaste a próxima pergunta que eu ia fazer, que era justamente a respeito da posição dos leitores, dos usuários, os internautas brasileiros, em relação a uma colocação mundial, né, globalizada. Então, tu já situaste entre a França, né, mais adiantado que a França, isso, e bem aquém dos Estados Unidos. Isso seria em número de acessos, em número de aquisição? Como é que se dá essa tua avaliação, assim? É mais adiantado? Seria em número de conteúdo disponível, né? Para você ter uma ideia, no Brasil, a Kobo tem uns 4 milhões de títulos disponíveis, mas a gente não está com 100 e poucos mil títulos em português brasileiro, né? Então, a gente tem muito pouco conteúdo convertido ainda, mas melhor do que em alguns países, como eu falei, né? E em acesso também, porque o brasileiro, a gente sofre um fenômeno, né, no Brasil, que é todo mundo... A gente tem mais smartphone do que gente nesse país, né? Isso já é uma realidade. Todo mundo tem smartphone, né? A gente está falando da classe que tem acesso à internet. Existe uma defasagem enorme aí, por conta de classe social, mas essa defasagem também atinge a leitura, né? Então, a gente tem as mesmas lutas, que é a luta por mais leitores, mas, infelizmente, quem tem acesso à internet e o smartphone não tem o hábito da leitura e não sabe que dentro do celular dele ele tem uma livraria 24 horas aberta, 7 dias por semana disponível, com conteúdos de todos os tipos, livros em inglês, livros em português, livros a R$ 1,99, livros a R$ 50.
Então, tem para todos os gostos, inclusive livros de referência, né, profissionais. Então, no Brasil, a gente tem pouco hábito de leitura. Então, essa é a nossa principal luta, que é a luta do impresso também, né, por mais leitores. E também por falta de hábito mesmo. As pessoas não abrem. O nosso grande concorrente é a Netflix. A Netflix são joguinhos, né, de internet. Então, a gente fazer a pessoa consumir um conteúdo literário de qualidade é uma luta ainda, né? Desde a época do impresso. Então, tem essas questões. Então, é tanto, respondendo a sua pergunta de forma resumida, tanto em conteúdo, em número de conteúdo brasileiro, né, quanto em número de acessos. As pessoas ainda precisam cultivar o hábito da leitura, né? É verdade, Camila. A gente sempre fica pensando no leitor e o não leitor, né? E aí eu te pergunto, tu acha que esse não leitor ousou entrar no digital agora durante a pandemia? Eu acho que sim. A gente teve um aumento muito grande de novos clientes, né, no mundo todo. E esse não leitor, né, que era o não leitor do livro impresso, ele já é leitor, né, do digital. Ele passa o dia inteiro ali nas redes sociais, lendo, no WhatsApp, trocando mensagens, né? O que falta é esse direcionamento, essa curadoria, que a gente faça essa curadoria e mostre para ele o que as opções que ele tem de literatura, né? Em vez de ficar, sei lá, trocando fake news, ele poderia estar perdendo o tempo dele, perdendo não, mas utilizando o tempo dele com um livro, né? Com um novo autor. E tem essa diferença também, os nativos digitais, que são os millennials, né? A geração Y, metade da geração Y para cá, né? Eles já consomem muito conteúdo digital. Então, eu acho que esse pessoal de nativo digital, eles já estão inseridos na leitura digital. Eu acho que a maior resistência é mesmo de nós, né? Nós, os imigrantes digitais que nascemos lá. Eu, no caso, no final dos anos 70, início dos anos 80, que amo livro, tenho um monte de livro pela casa, vejo uma edição linda, vou comprar, mas, na verdade, eu vou ler no celular. Que se me falassem isso em 2008, por exemplo, eu ia rir da cara da pessoa, sabe? Como assim? Eu nunca vou ler no celular, né? E hoje, né? O livro é quase fetiche, né? Quem gosta do livro impresso, assim, tem um apego pela materialidade, né? Eu vou continuar tendo isso a minha vida inteira, mas o que eu mais leio é realmente no celular. E eu me pego lendo mais rápido no celular, no night, porque a Kobo tem um modo que é o night mode, que bota a tela preta, né? Então você lê fica muito confortável. E agora, quando eu pego um livro maior e tudo, eu tenho que me ajeitar com as páginas. Eu juro, eu já me peguei clicando numa palavra do livro impresso para saber o significado. E eu falei, gente, ninguém está vendo isso, mas eu vou ter que contar para as pessoas, porque isso é muito surreal. O cérebro, né? É muito engraçado. Então, eu acho que já está inserido, sabe? Essa coisa de, será que vai pegar? Será que vão consumir? Já está, né? A gente tem que entender as narrativas também de formas diversas. Esses jogos digitais, né? Os jogos de videogame, têm narrativas incríveis, né? E dignas de narrativas literárias. Então, a gente tem que quebrar um pouco esses paradigmas e o nosso preconceito com as novas formas. E a cada 2 anos está surgindo uma coisa disruptiva. Ou seja, a cada 2 anos surge algo que muda completamente as nossas vidas, né? Surgiu uma tecnologia que vai mudar completamente as nossas vidas. Antes era de 30 em 30 anos. E aí ficou sendo de 10 em 10. E há 5 anos atrás era de 5 em 5. E agora a gente já está prevendo de 2 em 2. Então, a gente tem que estar aberto a isso, não tem como fugir. E
E a literatura, o conteúdo de qualidade, os escritores, a criatividade persiste, né? A gente ainda precisa de bons editores, a gente ainda precisa de bons escritores, a gente ainda precisa, sabe, da língua, né? A gente precisa de tudo isso. Então, não se trata de um ou outro, né? É um mais outro. Então... Muito legal. Camila, tem um pessoal aqui, a Juliana Segala, que é egressa do curso de produção editorial, trabalha com livros e com diagramação, projeto gráfico e tal, na área da educação. Lembrando aqui da época que tu vieste ao UFSM e agradecendo, eu lembro que tu falaste naquele momento sobre o acompanhamento que se tem da leitura, né, nos bastidores, assim, onde é que o leitor parou, quanto que ele andou, quão rápido ou não ele foi na narrativa, e o quanto esses dados eram importantes para que vocês pudessem trabalhar, né? Sim, naquela época, né, Juliana, a gente nem falava em segurança de dados, né, a gente nem falava em Cambridge, né, nesses escândalos de distribuição de dados indevidos, né? Mas a gente já falou isso naquela época, lembro bem. E é uma coisa que deixa o usuário um pouco alerta, né? Essa questão de segurança é muito importante. Bom, o Yuri Pavan, ele é da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, também aficionado por livros, né? Ele pergunta o seguinte: existem nichos editoriais majoritariamente digitais? Essa é uma boa questão, né? O público leitor que tem de uma leitura eletrônica, quer dizer, onde é que o leitor chega aí nesse nicho? É engraçado, porque isso difere de território para território. Então, por exemplo, no Brasil, a Kobo vende mais não ficção, né? Mais livros profissionais, autoajuda e não ficção. No resto do mundo é ficção. E principalmente livros eróticos ou romances, as pessoas preferem comprar no digital porque é mais, né, discreto. Então, e serão menos julgados pela capa. Então, isso tende a vender mais, mas eu não posso te falar que existe uma narrativa específica que só funcione no digital, sabe? Não tem isso. E, por exemplo, os livros, os audiolivros também seguem a mesma linha. As pessoas preferem ouvir a não ficção, livros de não ficção, livros né, de formação profissional e tudo mais, preferem ouvir do que ler, né? Então a gente já tem fenômenos de audiolivros que vendem mais do que os e-books. Então, mas não chega a ser um estilo literário, né? Não chega a ser. E eu não consegui ainda, nesses quase 8 anos de Kobo, delimitar um tipo de livro que vá vender mais no digital, não. Olha só, e a Juliana que complementa que foi motivação para a pesquisa do TCC dela, que foi sobre Olha! Tá vendo? Maravilha. Fazendo escola, Camila. Pois é, que honra! Camila, eu queria te fazer uma pergunta. O seguinte, como é que tu está vendo essa proposta do governo federal, junto com o processo de reforma tributária, a taxação do livro? Eu entendo, até vou emitir a minha opinião, que num país onde a ignorância custa tão caro, entremeadas nas elites, principalmente nesse momento de pandemia que nós estamos passando, onde a gente observa que as pessoas que têm um poder aquisitivo um pouco melhor estão conseguindo, de uma certa forma, ter aula, ter as condições necessárias para enfrentar os efeitos deletérios dessa crise. Mas, o grosso modo, a grande maioria da população não está tendo condições de acompanhar essas mudanças que estamos passando. Então, não seria mais um retrocesso num país com tantas desigualdades sociais e recursos? O governo teria outras formas
menos desiguais de aumentar a arrecadação, por exemplo, taxando as grandes fortunas. Como é que tu vê esse processo e como é que a perspectiva do livro nesse contexto, se for taxado em 13%, como está sendo proposto pelo governo federal? Bom, eu acho que o governo está sendo muito coerente com a proposta deles, né? A proposta desse governo sempre foi essa, não é mesmo? Que é a não democratização do ensino, a não democratização do conhecimento, né? Foi um governo que se baseou em fake news, em falta de conhecimento, né? Então, como um governo que chegou onde chegou, baseado nessa falta de conhecimento, vai incentivar o conhecimento, não é mesmo? Então, assim, nada disso me pegou de surpresa. Eu acho que isso é um grande plano para aumentar ainda mais o abismo social. A gente está vendo isso com a pandemia, né? A gente já tinha um abismo, agora a gente tem um Grand Canyon social, né? Não sei como isso vai refletir. Como historiadora, eu estou bem preocupada em como isso vai refletir nas próximas gerações, né? Porque vai ter um Grand Canyon entre uma classe e outra, né? Então, que é quase que irreparável historicamente. E aí vem o governo, né, super coerente na sua proposta de não educação, de não democratização da leitura, propor essa taxação. Essa taxação, ela simplesmente vai quebrar o mercado, porque as editoras já têm uma margem muito pequena. A gente já trabalha com produto de ticket médio baixo, né, tanto no digital quanto no impresso. As editoras já trabalham com uma defasagem enorme de preço, porque elas não, ao longo, né, dos períodos de aumento de dólar, diminuição e tudo, porque o papel, né, também é taxado em cima disso, ela não acompanhou isso com as mudanças de preço. Então, os preços do livro já estão defasados, né, para numa tentativa de continuar democratizando esse acesso. E aí vem o governo e resolve taxar livro, sabe? Tipo, a gente tem bancos aqui que, em plena crise, estão tendo recordes de lucro, sabe? Então, a gente tem grandes fortunas que, inclusive, esses donos de grandes fortunas apoiam a própria taxação, né? E a gente tem um governo que tira essa proposta da manga, né? Entre outras propostas absurdas. E isso vai ser o golpe final no mercado editorial, sabe? O mercado digital sente menos, não vai deixar de sentir, porque os e-readers, né, que são os leitores digitais, eles entram no incentivo à leitura, então não tem imposto. Então, essa taxação vai inviabilizar o preço dos leitores digitais, porque são todos importados. E com o preço do dólar já está quase que inviabilizado, com a taxação vai inviabilizar de vez, mas o conteúdo digital ele vai ficar mais caro, ou seja, vai ser uma grande bomba atômica no nosso mercado, sabe? É difícil eu dizer que eu me surpreendi, realmente não me surpreendi, eu acho que faz todo sentido. E é isso mesmo que eles querem implodir, né, a educação e o conhecimento. Então, fica aqui a minha grande indignação, né, e é isso. Camila, eu penso... Desculpa, Marília. Eu penso exatamente como tu, muito boa, excelente a tua fala. Concordo com tudo que tu falou. Não me surpreende isso desse governo, um governo que foi eleito com base em fake news, no ódio, na divisão de classe, está fazendo o que era esperado, lamentavelmente o que era esperado, ou seja, incentivar a ignorância nesse país, incentivar que os ricos sejam mais ricos e que os pobres não tenham uma oportunidade de ascender socialmente. Então, eu concordo plenamente com isso. Acho que estamos vivendo tempos sombrios e que esperamos que brevemente a gente consiga recuperar a nossa autoestima enquanto nação. Mas concordo plenamente. E a gente já sabe que o livro em si ele já é um produto elitizado, né?
ele já tem, historicamente, ele era um produto da corte, né? E era um produto que não chegava nas classes mais pobres. Então, o digital, a meu ver, sempre foi um instrumento de democratização da leitura, sabe? É muito mais barato a gente investir em infraestrutura para que o livro digital chegue no meio da floresta amazônica, e eu estou falando isso já baseado nas tecnologias de 5G, né, que as estações de 5G vão ser muito mais baratas, muito mais sustentáveis, né? É uma malinha, uma estação de 5G, sabe? Então, vai ser muito mais barato a gente investir em infraestrutura para que a internet chegue lá e assim, o livro digital, do que a gente ficar fazendo essa, né, logística louca, que é a nossa logística de papel no nosso território, né, de transporte. Então, eu sempre tive, né, muito claro na minha cabeça que o livro digital era o conteúdo digital, ele era sabe, um grande ajudante nessa minha luta, que sempre foi a democratização do conhecimento, a democratização da literatura, né? E agora isso é tipo o golpe final, sabe? Eu acredito que não passe, eu acredito que, como outros desmandos, né, outras coisas absurdas que já foram criadas e tentaram passar, foram bloqueadas, né? A gente está se mobilizando, a gente está trabalhando, né, no mercado para isso não passar, mas isso é só um aviso de que os nossos direitos não estão assegurados. Nunca. A gente sempre tem que estar vigilante, a gente sempre pode piorar, né? Então, eu acho que é um absurdo. É muito boa essa questão da vigilância, né? E nos outros países, como é que funciona essa questão da taxação de livros? Tu tem algum exemplo? Sim, alguns países, por exemplo, os Estados Unidos, né, eles têm a taxação de livros, na Europa não tem a taxação de livros, então vai de território para território. Nos Estados Unidos não existe a taxação de livro, mas eles têm uma indústria muito aquecida, né? Então, isso possibilita que os livros sejam muito baratos comparado com o salário mínimo, né, do estadunidense. Então, eu sempre comparo o preço do livro com o preço do salário mínimo local, para você saber se o livro é caro, né? E o livro no Brasil é caríssimo, sabe? Se você comparar um grande lançamento, né, o valor de um grande lançamento e comparar, né, compara com Bolsa Família, né? Quem vive do Bolsa Família nunca vai conseguir comprar aquele livro, né? Então, imagine com a taxação. Então, isso vai de território para território. Quanto mais desenvolvido o país, mais poder aquisitivo as pessoas têm e menos taxa o livro tem. É engraçado. Interessante. Resta saber se os programas de governo de aquisição de livros vão continuar, né? E se essa taxação também serve para a política governamental, né? Mas eu também acho que... Desculpa, pode falar. Não, eu também acho que a gente vai conseguir com que essa taxação inexista. Tem esperança. Eu também tenho. E eu espero que o governo leve em consideração o conteúdo digital para a distribuição de conteúdo nas escolas e nas universidades, né? As empresas privadas já descobriram isso, então, durante esse período, a gente tem fechado mais vendas institucionais, né? Vendas de e-books, distribuição de e-books, né, institucionais. Então, é uma forma muito mais barata e muito mais eficaz para você fazer por exemplo, os funcionários, né, terem acesso a uma determinada biblioteca, a um determinado conteúdo. Então, eu espero que o governo siga essa tendência, né? Mas a gente sabe que é complicado, né? O e-book ainda não existe de forma legislativa, então, como o e-book e o audiobook, eles têm ISBN, então a gente entra nas mesmas leis, né, de livro, mas no legislativo o e-book mesmo não existe, nem contabilmente, né? A gente faz
aquele, né, o jeitinho brasileiro, que já que tem ISBN, então a gente coloca na mesma nota fiscal, mesma tributação, mesmo tudo. Mas eu espero que, eu acho que vai ser de uma grande, poderia ser revolucionário, né? Eu gostaria de estar mais otimista, dizendo que vai ser revolucionário, mas enquanto esse governo tiver, eu acho muito difícil. Bom, vamos passar um pouquinho aqui para as questões de software, né? O Otávio Vieira pergunta quais são os maiores softwares de produção de e-book? E com relação ao preço, por que muitos e-books possuem um valor bem próximo do impresso ainda, considerando que não há gastos com impressão e distribuição física? É bom explicar direitinho isso, né, Camila? Isso é uma questão desde o início, assim. Bom, os principais softwares, as pessoas usam, né, o InDesign, e depois desenvolvem o código pelo Sigil e por outros desenvolvedores, porque não basta você fazer um e-book no InDesign, fazer um livro no InDesign e apertar o botão, ele automaticamente vai passar para EPUB, só que vai ter vários buracos, vai ter vários problemas, então as pessoas precisam abrir aquele arquivo no Sigil, né, que é o que usam mais, que é software livre, e desenvolvem o código. Existem vários cursos disponíveis, tem um site, inclusive, de um amigo meu que é o booknando.com, não sei se é .com ou .com.br, e ele dá cursos online, como fazer e-books só com software livre, como aprender a desenvolver, essas coisas. Em relação ao custo, é muito relativo, porque ainda é um paradigma das editoras, né? As editoras ainda não chegaram num custo do livro digital, do conteúdo digital. Eu acredito que conforme for ficando cada vez mais popular, esse custo vai diminuindo cada vez mais, né? E não existe uma regra. Eu, na época da Gato Sabido, inventei uma regra. Eu falei, não, pelo menos o e-book tem que estar pelo menos 30% mais barato do que o livro impresso. Isso eu inventei, gente, eu tirei da minha cabeça. E hoje, a maioria segue essa regra, como se fosse uma regra mesmo, sabe? Mas não tem, não existe. Então, antes de você precificar o seu e-book, eu sempre sugiro que você faça uma busca na categoria daquele e-book, para que o preço não fique muito para cima nem muito para baixo, né? A gente não gosta de livros muito baratos também. A gente precisa remunerar, né, a operação, a gente precisa remunerar o autor e a editora. Então, a gente quer o preço justo, né? Esse preço justo envolve também a produção do livro, né, do e-book ou do livro digital, né? E queria que ele falasse um pouquinho sobre o conteúdo. Quem são esses produtores de conteúdo? É muito difícil? Existe o autor que já lança o livro direto o livro ou a obra, a narrativa direto no digital? Fala um pouquinho sobre essa produção de conteúdo para nós, Camila. Está cada vez mais fácil, né? As pessoas têm pensado muito conteúdo já para dar a primeira saída no digital. Existem várias formas de você enriquecer um e-book, né? Você pode trabalhar hiperlinks, você pode trabalhar animação, você pode trabalhar uma série de coisas dentro dos e-books, né? Então, conforme a produção vai ficando mais nativa digital, né? Conforme as gerações vão chegando, né, nessa produção de conteúdo, mais rica ela fica e mais digital também ela fica. Muita gente já pensa o conteúdo para dar saída em digital, né? Porque aquela coisa romântica de você ter o seu livro impresso na prateleira da livraria é uma coisa que não existe mais, né? Vamos combinar que as grandes livrarias estão em crise, não consegue mais administrar a consignação, né, que era o ato do empréstimo do livro pela editora para a livraria. Então, se você é um autor novato, né, ninguém te conhece, você está entrando no mercado,
a melhor forma que você vai encontrar de chegar no seu leitor é o digital. Então, essa visão romântica, preciosista, né, do conteúdo impresso, ela está passando, as pessoas estão mais práticas, elas querem leitores, né? Mas, assim, não existe muita variação do conteúdo, Marília. Eu não vejo uma coisa... isso só daria certo se fosse no digital, sabe? Eu acho que o ato da leitura ainda é um ato extremamente solitário. Então, existiram plataformas para você conversar com quem estava lendo o mesmo livro que você. E não andaram, não foram para frente, sabe? Porque a leitura é um ato solitário, é um ato, né? Você com você mesmo e você com aqueles personagens. E o audiobook também. O audiobook ele tem variações. Ele tem aquele audiobook com trilha sonora, com efeitos, né? Tem uns audiobooks de crime que são sensacionais. Você escuta a pessoa chegando de trás de você, né? E mudando a direção com os fones de ouvido. Então, tem audiobooks extremamente, sabe, trabalhados com isso. E tem audiobooks que são extremamente básicos. Então, quanto mais especial ele for, mais caro ele vai ser, né? Então, você tem de tudo no mercado digital. E no mercado digital é muito simples. Você pode lançar conteúdos e relançar, e tirar do mercado, e tentar de novo, e criar uma variação, né? Você não perde estoque fazendo isso. Então, o meio digital é um meio onde você pode experimentar coisas, experimentar narrativas, né? Eu fiquei imaginando agora se um livro erótico ficaria melhor no digital ou no audiolivro. Olha, tem muito audiolivro digital, viu? Tem muito. São muito interessantes. Recomendo. Audiobook erótico, gente. Experimentem. É uma experiência. Deve considerar muito o narrador, né? Muito, muito. Tem muitos narradores e narradoras que são do mercado erótico e que são contratados para fazer a narração. Olha só. Mas a Kobo já está comercializando os audiolivros também? Já sim. A gente tem a parte da nossa loja na kobo.com, onde tem os audiolivros, e já tem obra erótica, tem os grandes clássicos em áudio, tem audiolivro de graça, tem audiolivro de novidade, lançamento, já está bem aquecido. A pesquisa sobre o consumo do livro digital, né, ela aponta um percentual pequeno ainda de vendas de audiolivro. E nos bastidores a gente até conversou, né? O primo pobre do livro impresso era o e-book, e agora o audiolivro é o primo pobre do e-book, né? Pois é. A tendência é ir crescendo, né, essas vendas. Eu, particularmente, vou te confessar que se teve uma mudança no meu comportamento durante a pandemia, foi a aquisição de audiolivros. Eu assinei um streaming e demorei a me achar cognitivamente ali. Agora eu já sei o que eu escuto, que eu sei que eu vou gostar, né? Então, é livro de não ficção, por exemplo. Eu livro também. Ficcional, eu não consigo, né? E como é que tu vê essa questão cognitiva já que a gente está aqui na editora da UFSM, para o livro CTP, para livros mais técnicos e profissionais, tu vê uma chance do audiolivro ser aproveitado? Eu vejo uma forma de você trabalhar o audiolivro no ensino, sabe? Não só na transposição daquele livro técnico, mas no ensino como todo, sabe? Eu acho que a gente pode fazer adaptações. Eu acredito no e-book como a melhor forma de você carregar seus livros de referência. Então, livros de referência de medicina, dicionários e tudo mais, não existe melhor forma do que você carregar ele com você o tempo inteiro no celular, né?
Agora, audiobook, eu vejo muito o sistema de ensino se apropriando do audiobook para chegar mais nos alunos, sabe? Mas tem que rolar uma boa adaptação. Tem coisa que não vai funcionar. E tá tudo bem, sabe? Eu acho que a gente tem que entender o que funciona para cada mídia. Eu tive a mesma identificação que você. Eu gosto de audiobook para livros de não ficção, e livros de ficção eu ainda leio, mas eu já leio no celular, né? E o audiobook, ele está crescendo mais rápido do que o e-book cresceu, tá? Então, ele vai alcançar o e-book bem próximo, mas o consumo de audiobook em inglês no Brasil é muito maior do que o consumo de audiobook em português. Porque quem está tendo acesso a isso é aquela classe, né, que tem o domínio do inglês, né, para escuta. E para leitura também, né? Então, a gente vem... As editoras de fora, as editoras dos Estados Unidos e da Inglaterra, elas têm investido mais na confecção de audiobook. Então, quando você procura um título ou um autor, você provavelmente vai achar ele em língua inglesa e não ainda em língua portuguesa. Então, é por isso que as pessoas têm consumido cada vez mais em língua inglesa. Tá certo, né? A Mariana Big é também aqui da produção editorial, e ela diz assim, muito interessante a concepção do audiolivro com conteúdo erótico, né? Pois é. Que são várias formas de se fazer. E, aliás, eu vou te fazer uma pergunta. O conceito de livro é uma coisa meio indefinida, né? Não é mais aquelas 40 páginas lá que a Unesco definiu. E o conceito de leitor também, por que a gente chama o ouvinte do audiolivro de leitor? Pois é, né? Eu acho que é pelo formato que ele foi concebido ainda, sabe? Então, aquele conteúdo foi concebido para ser um livro, e aí eles transformam no audiolivro, a gente usa a mesma nomenclatura, mas acho que tudo tende a mudar, né? Hoje a gente tem, por exemplo, podcasts de histórias de crime, né? Podcasts seriados. Então, para você ver, a construção do conteúdo, ela enriqueceu e ganha, tipo, está tomando uma dimensão que a gente não tem ideia ainda do que vai acontecer, né? A gente tem que estar sempre de mente aberta, porque uma editora, sobre o mesmo assunto, ela pode lançar 5 produtos, né? Ela pode lançar o livro impresso, ela pode lançar o e-book, ela pode lançar um e-book enriquecido com animação e tudo mais, ela pode lançar um podcast seriado sobre aquele livro, e ela pode lançar o audiobook, né? Eu esqueci o nome que eles dão para esse audiobook enriquecido com efeitos e tudo mais. Mas eu acho que quem está editando o produto, né, melhorando aquele produto junto com o autor, ele tem que estar cada vez mais com a cabeça aberta para dar saída e dar vazão a esse conteúdo, né? Esse conteúdo, na verdade, ele é muito amplo, né? A gente tem dentro da pesquisa, produção e vendas do mercado a categorização do didático, obras gerais, religiosas e CTPs. Como é que tu vê esses 4 subsegmentos assim dentro do digital? Eu acho que eles estão cada vez mais diluídos, sabe? Eu acho o didático, eu tenho problemas, porque eu falo isso, as pessoas querem me matar. Mas eu não acredito mais em livro didático. Não me matem, eu vou explicar. Não me matem que eu vou explicar. Eu não acredito mais em livro didático, porque eu acho que a gente tem acesso à história, a notícias, a coisa em tempo real. Então, quando você chega a compilar todos aqueles conteúdos e a transformar em livro didático, ele já está defasado. Entende? Então, eu acredito em conteúdo didático, né?
Porque aquele conceito de livro didático com tudo compilado para chegar para o aluno, eu acho que já vai chegar defasado, a gente tem que ter uma forma mais dinâmica de compilar e de fazer essa curadoria, né, dos assuntos e do alcance para o aluno melhor do que o livro didático, sabe? Então, eu acho que a gente está mudando essas categorias, as coisas estão em constante movimento. E os livros de CTP, eles têm um ticket médio mais alto, porque, para você ter uma ideia, o livro de referência, livros CTPs, eles têm um valor mais alto, porque o cliente, ele entende que você carregar aquele livro de referência no seu celular o tempo todo, ele tem um valor maior. Então, você vai encontrar livros de medicina, por exemplo, em digital mais caros, livros de direito em digital mais caros, porque é um livro vivo, que vai estar sempre sendo atualizado, né? Você está sempre carregando ele. Então, essa categorização está mudando muito. Eu não sei te prever como vai ficar daqui para frente, sabe? As plataformas para educação são muito móveis, né? Muito. Fala aí, Daniel. Camila, eu queria compartilhar contigo uma experiência para ouvir a tua opinião. Eu estou na frente da editora da UFSM desde 2014, e algumas experiências, alguma coisa a gente vai adquirindo ao longo do tempo. Uma é sobre a questão dos livros eletrônicos. Quando eu assumi a editora da UFSM, a gente não tinha nenhum livro eletrônico publicado. Hoje nós estamos com 80 e poucos. Uma coisa que eu acho fantástica no livro eletrônico é o seguinte: principalmente para uma editora universitária pública, que os recursos são limitados, por exemplo, o nosso orçamento esse ano é em torno de R$100 mil, é público, essas informações, que absurdo. 100 mil reais que a gente tem para fazer todo o trabalho, manter bolsistas do curso de produção editorial, comunicação, toda a impressão é feita fora, enfim, então as licenças do software, tudo está dentro desse valor. Então, uma coisa que sempre eu me deparava é o seguinte: uma coisa que eu observei nas editoras é o seguinte: chegava um livro, esse livro era publicado no formato impresso, mas era um livro com um público muito restrito. Ou seja, nós vendíamos, e a tiragem, você sabe bem que uma editora universitária tem que fazer licitação, e o mínimo que as gráficas imprimem é 500, a grande maioria, 500 exemplares. Sim. Então, fazíamos uma tiragem de 500 exemplares, que é o mínimo, e às vezes nós não vendíamos 50 exemplares, e ficávamos tendo com um custo de armazenamento, um espaço muito grande. Então, o que o e-book nos possibilitou? O e-book nos possibilitou o seguinte: que um livro que tenha conteúdo, seja um livro bom, é um livro que, mesmo que ele tenha uma demanda reduzida, a gente pode conseguir ofertar ele. Foi o que a gente foi fazendo parcerias com a FGV, por exemplo, que armazena os livros eletrônicos de outras editoras universitárias. Então, eu vejo o livro, para as editoras universitárias, num período de recessão, de crise, os livros eletrônicos são uma forma de desafogar a demanda que a gente tem, a produção que a gente tem, e ainda assim conseguir canalizar dos poucos recursos que a gente tem para o livro impresso, ou seja, esse livro tem uma demanda um pouco maior, então pode ir para o livro impresso. O que tu acha disso? Uma tua opinião pela tua experiência no mercado digital? Eu acho exatamente... quando eu descobri o livro digital em 2009, eu trabalhava numa editora técnica, né? E fora o susto inicial, o medo, a raiva, né? Tudo aquilo que a gente sente quando a gente desconhece um assunto, eu descobri que ele resolvia o meu grande problema, que é a distribuição, entendeu? Então, exatamente isso desafoga, Daniel, não só a produção da editora universitária, como a produção de todas as editoras. Quantos autores chegaram numa editora, a editora amou aquele conteúdo, mas falou: desculpa, não é comercial, não vai pagar produção, eu não vou poder te editar, te publicar, né? Então, isso é a grande solução da distribuição. Você pode
experimentar novos autores, né? Você pode errar, porque você conserta rápido, você atualiza o livro de todo mundo que comprou errado, entendeu? Então, a gente tem que enxergar isso como um aliado, né, mesmo, e se apropriar disso. Porque o que eu vejo hoje, não só dentro da academia, mas dentro das escolas, né? A gente precisa letrar digitalmente os profissionais de ensino. Porque letrando digitalmente os profissionais de ensino, eles vão ensinar os alunos e vão fazer a curadoria daquele conteúdo que ele vai ter acesso no smartphone dele. Porque a gente sabe que por mais pobre que seja esse aluno, ele pode não ter em casa uma mesa de jantar ou uma cama para dormir, mas ele tem um smartphone, né? A gente sabe que a realidade nas comunidades é essa. Então, se o profissional de educação for letrado digitalmente, se apropriar desses meios, não estou falando de criar coisas extravagantes, não. É você se apropriar da internet que você tem, você se apropriar do Google Maps para falar de geografia, é se apropriar das plataformas de leitura para falar sobre literatura, né? É se apropriar de tudo que a gente já tem, já está aqui, a gente já tem acesso, né? Então, eu bato muito na tecla do letramento digital, porque quanto mais o editor também se apropriar desses meios, melhor ele vai dar vazão ao conteúdo que ele vai produzir, que ele vai conseguir chegar onde ele quer, sabe? Perfeito. Camila, uma outra pergunta, abusando já um pouquinho da tua... Não, pode ir. Tranquilo. Camila, como é que tu vê, assim, ó, o mercado do livro, antes dessa pandemia, a gente notório uma crise, por exemplo, alguns players, Cultura, Saraiva, estavam passando, por exemplo, a Estante Virtual, que teve propostas para ser comprado pela Magazine Luiza, dentre outros. Já foi, né? Já foi, né? Já foi. Dentre outras. Uhum. Então, a minha questão é o seguinte, e a tendência é que essa crise, aqui falando como economista, eu acho que a gente ainda não sentiu tanto os efeitos dessa crise. Eu acho que, lamentavelmente, vem mais coisas ruins ainda pela frente. Fruto de um governo fraco, incompetente, mas não é o caso. Como é que tu vê a perspectiva? Se tu enxerga alguma luz para o mercado de livro nos próximos 2, 3 anos, ou tu acha que a tendência é continuar caindo, vendas, livrarias fechando? Como é que é a tua perspectiva? Sei que é difícil a gente falar sobre isso, mas é a nossa realidade. Sim, sim. Nossa, eu sou super otimista com o mercado livre. O mercado digital só aumenta, a quantidade de vendas só aumenta, a sustentabilidade de um negócio, né, com o livro digital, com os arquivos digitais, é muito alto. Então, por exemplo, eu posso dar o exemplo da Kobo. A Kobo é uma livraria que está no Brasil desde 2012. Nós vendemos, eu não posso falar números, né, mas algumas centenas de milhares de títulos por ano. Então, a gente pode ser considerado, se você comparar com uma livraria física, a gente pode ser categorizado como uma grande livraria, né? Qual é a livraria que vende algumas centenas de milhares de títulos por ano? E nós temos 2 funcionárias no Brasil, né? Que sou eu e a Bia, que cuida da parte de marketing. É claro, todo o nosso back-office, tecnologia, atendimento ao cliente fica em Toronto. Então, é um negócio sustentável que a gente acredita nas parcerias, isso no caso da Kobo, não estou falando por outros players, mas no caso da Kobo a gente acredita nas parcerias com players locais. Então, a gente quer dar acesso, né, aos clientes dessas livrarias. Eu acho que a grande crise das livrarias no Brasil, ela é só um reflexo da monocultura brasileira, né? Não sei se você entende, o pensamento do brasileiro desde a colônia é botar todos os ovos dentro de um cesto só, né? Não, o café está dando dinheiro, vamos só plantar café. Não, agora é cana-de-açúcar, esquece café, e vamos só plantar cana-de-açúcar, né? E as crises no Brasil sempre foram desenhadas nesse sentido, né, ao longo da história, por conta da mente monocultora.
E eu acho que as editoras também agem assim, né? Então, elas colocam todos os ovos, todo o market share delas, nos grandes players, que são 3 ou 4, né? 2 players falindo, chegando numa crise, arrebenta o mercado inteiro. Então, as editoras têm que aprender a não colocar todos os ovos no mesmo cesto. Então, tem que aprender a vender direto, tem que aprender a usar, a fazer eventos, tem que aprender marketing digital, tem que aprender a divulgar o livro digital, tem que aprender a não botar todas as fichas num só player, né? Isso aconteceu com a crise da cultura e da Saraiva, e vai acontecer de novo, porque a gente tem aí uma grande gigante estadunidense, né, que está dominando o market share, e se as editoras continuarem dando moral, né, vamos falar o carioquês real aqui, se as editoras continuarem dando moral para essa grande estadunidense, vai acontecer a mesma coisa, entendeu? Como já aconteceu nos Estados Unidos, né? Ela quebrou vários comércios locais, várias livrarias locais, e depois chegou para uma editora e falou: olha, sua margem está muito alta, eu vou diminuir sua margem. E se você não aceitar as minhas condições, eu tiro todos os seus livros do meu marketplace, que foi o que aconteceu com a Hachette, se eu não me engano, nos Estados Unidos. E aí ela... né? Tipo, o que ela vai falar para um player que tem 90% do market share dela? Né? Não pode tirar meus livros? Não. Então, eu acho que é um amadurecimento do nosso mercado. Eu luto para que a gente não pense mais de forma monocultora, para que a gente, né, diversifique cada vez mais a nossa distribuição, os nossos ganhos. O digital veio para isso, gente. Né? O digital está aqui para isso, sabe? Não divulga só as gigantes que estão com seus livros, divulga as pequenas, divulga, sabe, os outros parceiros. Não coloquem mais todos os seus ovos na mesma cesta, porque quando ela cai, quebra todo mundo. Ótimo. Daniel, eu vou interromper um pouquinho aqui a tua conversa com a Camila para trazer as questões do povo que já está perguntando aqui pelo Facebook, né? Então, a gente tem a Beatriz Gomes Natal e o Leonardo Neto, já vou adiantando aqui várias questões que estão chegando. Leozinho. A Beatriz, ele também disse que gosta muito da colunista e tal. Não disse que é a favorita, né? Porque ele vai brigar com os outros. Exato. Então, a Beatriz pergunta assim: no âmbito acadêmico, os autores buscam sempre serem lidos e citados, o que os impele a cada vez mais optar pelos livros digitais de acesso aberto. Como você vê a correlação entre o número de downloads e o impacto da obra? Isso é uma nova forma de pensar também, né? Uma forma de você dar valor a uma obra é a quantidade de downloads daquela obra. E existem outras formas de você viabilizar, né, financeiramente uma obra. Então, quando você fala, de repente, para um interessado, né, um marqueteiro, que a sua obra teve não sei quantos mil downloads, você pode viabilizar ela financeiramente através de acordos e coisas que nem existem, mas que você pode pensar. Então, eu acho que quanto maior o download também, tenho certeza disso, quanto maior o download da obra dentro das plataformas, melhor elas ficam com os algoritmos, nos algoritmos. Então, o que significa isso? Quanto mais a sua obra for baixada, mais ela vai aparecer na capa, na cara de uma loja digital. Então, isso é muito interessante, porque mais conhecido você vai ficar quanto mais as pessoas baixarem a sua obra. Então, você tem também que entender um pouco de algoritmos para saber qual o preço ideal da sua obra, para que ela seja bastante baixada. Se você é um escritor estreante, as pessoas precisam apostar na sua obra, né? Então, o preço tem que ser menor, porque a compra tem que ser de impulsiva, né? E tem que ser barato para que a pessoa não pense muito, para que a pessoa pague para saber qual é daquela obra. Então, isso tudo você tem que entender um pouco de algoritmo para saber
como a sua obra vai ficar colocada dentro de uma plataforma. Por exemplo, a Kobo é uma livraria de 4 milhões de títulos, né? Como a sua obra vai se destacar? Com o número de downloads, com o número de downloads do autor, com o número de downloads da editora, com o valor do preço. Então, são várias coisas que fazem com que a sua obra saia debaixo da pilha de 4 milhões de títulos e venha para cima. É mais ou menos como funciona uma livraria impressa, só que com algoritmos, né? Não é o funcionário que está colocando ali na frente, né? São os algoritmos que vão mexer e vão colocar a sua obra na frente de outras, por exemplo. Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas a relação download e impacto da obra está realmente na disposição das obras naquele site, né, e naquela busca que a pessoa vai fazer. Muito bom, Camila. E eu vou aproveitar a pergunta do Leonardo, do Publish News, e fazer um gancho com o que tu colocaste anteriormente a respeito do letramento digital. Eu penso, assim, Camila, queria trocar essa ideia contigo, de que o hábito da leitura, ele só vai passar a ser uma prática quando ele estiver incorporado culturalmente. Então, ao longo do tempo, nós temos aí a cultura letrada, que é a cultura do livro, que é secular. Uhum. Agora, o letramento digital, ele é tão importante, isso que tu falaste, eu gostaria de firmar isso, né? Que é o letramento digital a partir da educação. Não tem como aumentar o número de leitores se as pessoas não souberem como lidar com aquele produto, né? E esse letramento é fundamental para daí sair do hábito e entrar, então, na prática, né? Não adianta disponibilizar trocentos livros, a pessoa não sabe como chegar naquele livro, não tem acesso, pode ser gratuito, ela não sabe mexer naquilo. Então, a diferença, né, entre olhar e ver, entre ouvir e escutar, entre folhear e realmente ter um letramento, né, uma leitura completa. Sim. E aí, Camila, o Leonardo traz aqui uma questão que tu tocaste já, mas ele faz de duas maneiras, distribui a questão em duas perguntas. A primeira é se na Kobo tu sentiste um crescimento importante nas vendas de unidades com a pandemia, né? E se positivo, se você acredita, né, se esse crescimento se sustentará pós-pandemia, ou seja, num futuro próximo. E aí a questão, né, se esse hábito vai se tornar uma prática, eu complemento. Sim, a gente sentiu um crescimento enorme, não só no Brasil, mas no mundo todo, né, da venda de unidades, do consumo de e-book. Então, extrapolou os nossos targets, né, do ano inteiro, em todos os territórios. Isso foi um estrondo. E eu acredito que se sustente porque depois que a pessoa entra e cria o hábito, não tem volta, entende? Por exemplo, agora a gente tem o problema dos Correios em São Paulo, né? Daqui a pouco, você vai comprar um livro às vezes, por isso que muita gente compra em língua inglesa na Kobo, porque você vai comprar um livro original, né, em inglês, você vai ter que esperar um frete enorme. Não tem imposto ainda, mas tem um frete, né, que vai durar meses. Aí você vai numa livraria e vai comprar um livro em inglês por um preço exorbitante, que ela já está lá disponível na plataforma, por um preço ok, sabe? Então, eu acho que se depois que a pessoa entra na plataforma, aí o jogo está ganho, porque ela vai receber indicações de leitura com base naquilo que ela leu, ela vai receber, né, informativos de lançamento, ela vai estar sempre sendo alimentada sobre o novo conteúdo que vai estar disponível na plataforma. Então, eu acho que depois que a pessoa tem a ciência de que
existe a plataforma e começa a usar a plataforma, o jogo está ganho. Eu acho que a grande luta, como a Marília falou, é você letrar o profissional de educação para ensinar as pessoas a fazerem esse caminho, né, a entrarem nessas plataformas. E usarem plataformas diversas, né? Você pode usar diversas plataformas para ler, para escutar, para... Então, a ideia é... Eu acredito, de verdade, com base no que está acontecendo, no que vem acontecendo na pandemia, que a coisa tende a aumentar, sim. Nossa, Camila, um olhar muito bacana esse que você está trazendo para a gente, né? A gente já está aqui num período de conversa, quase 1h30, então eu gostaria de te agradecer enormemente, e vou passar a palavra em seguida para o professor Daniel, né, o diretor da editora da UFSM, mas antes disso, eu queria dizer que eu adoro, assim, o teu trabalho, porque tu é multifacetada, tem podcast, está lá no Instagram, mostrando a tua identidade. O Bauman certamente seria um case para o Bauman, né? Eu sou muito exposta, né? Então, a gente sabe quantos gatos tu tens e tal. E muito bacana, assim, também, ver a sequência de raciocínio e a tua vivência e experiência no mercado, sabe? Assim, tu é super coerente com o que tu fala. O que tu está falando agora é uma continuidade daquilo que tu já dizia lá atrás. E parece, assim, que o mercado vai se apresentando e dizendo, é isso mesmo, olha aqui, né? Eu acho isso fantástico. Então, te agradeço demais, assim, por ter podido estar, né, disponibilidade agora e de estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço, Marília, eu sou super fã do seu trabalho também. Eu amo a faculdade. Desde a primeira vez que eu fui em Santa Maria, eu me apaixonei. Acompanho a produção de vocês, tudo que vocês fazem. Pode sempre contar comigo. E eu também, quem está assistindo, quiser entrar em contato comigo, eu estou nas redes sociais, minhas redes são públicas, sou extremamente exposta, não tenho medo de me expor e de expor minhas opiniões. E eu estou nas redes sociais como Camila Cabete, e tem um podcast também chamado Disfarces, que está nos principais agregadores de podcast, inclusive no Spotify, e que eu trato de diversos assuntos lá. E muito obrigada. Esse seu elogio conta muito para mim, de verdade. Eu tenho ainda muita vontade de voltar para a academia. Um dia estarei aí, mas eu fico muito honrada, de verdade, com o convite de vocês. Obrigada. Daniel. Bom, eu queria mais uma vez agradecer a professora Marília pela parceria de sempre, e especialmente a Camila, pela gentileza, pela maneira cordial que aceitou nosso convite, por essa excelente aula, conversa que teve com a gente, muito agregadora. Anotei aqui várias informações, vários pontos, várias ideias para possíveis pesquisas, para melhorar o nosso trabalho à frente da editora. Anotei N questões. Muito obrigado, Camila. Parabéns pelo teu trabalho. Também acessei as tuas redes sociais, vi que é bem movimentada. Parabéns pelo trabalho. E eu vou te pedir depois que me encaminhe por e-mail o teu endereço. Eu gostaria, em nome de toda a equipe da editora da UFSM, te encaminhar um livro sobre a história da UFSM, os 60 anos da história. A UFSM está fazendo 60 anos, e é importante, nesses tempos sombrios que o país, a sociedade está vivendo, sempre defendermos a universidade pública, gratuita e de qualidade como transformadora, como inclusiva, para mudar a realidade econômica e social do país. Mais uma vez, muito obrigado, Camila. Obrigada a vocês. Estou na luta com vocês, viu? Obrigado. Agradeço a toda a equipe da editora pelo suporte. Já fica o convite para, em setembro, numa quarta-feira, conversarmos também
a professora Marília e eu, e mais algum convidado. Muito obrigado a todos. Olha que legal. Até mais, gente. Obrigada, povo, que perguntou.